Oi pessoal, meu nome é Tomás Edson, não é um leitor da lâmpada, eu sou quadrinista, arte finalista e também estou na TV Relacionamento. Olá internautas, nós iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos a oportunidade de conversar com uma profissional muito talentosa que tem agora uma nova obrigação, que é de gestão pública. Mônica Rosenberg, muito obrigado pela tua presença aqui. Tá? Honrado. Querido Kendi, muito obrigada pelo convite e poder conversar sobre um assunto tão importante e tão pouco falado, que é a gestão pública. Né? A gente xinga muito, mas discute pouco. Perfeito. Ô, Mônica, por você ter feito direito também, né? E aí você conhece bastante a Constituição, conhece as leis e tudo mais, isso te dá uma visão mais ampla, né, de toda assim, a parte legal, né, e aplicada à gestão pública, então não fica só nos sonhos, né, você sabe os limites de cada coisa e que pode sugerir mudanças e fazer as coisas acontecerem. Quando que começou essa vontade sua, né, de fazer algo pelo Estado, algo pelo país? Você falou uma coisa muito importante, né, que é entender das leis ajuda a fazer gestão pública. E é importante também a gente entender que a lei, ela vai ter um impacto na gestão e às vezes as pessoas fazem lei sem entender que aquela lei vai ter que ser aplicada na realidade e vai fazer depois desdobramentos, ela vai ter impactos na economia, vai ter impactos nos contratos, vai ter impactos em algumas coisas que quem está escrevendo a lei às vezes se esquece. Ele fez uma lei ali, tá ótima a lei, e não olhou que, puxa vida, isso aqui daqui a 5 anos vai causar um problema muito sério, um buraco, uma questão de desemprego. Então, essa interligação, essa conexão entre o momento de fazer a lei, o momento de aplicar essa lei, de executar o orçamento e a gestão para que a lei funcione, é importante ter essa conversa. Sim. Ela às vezes não acontece, ela fica truncada, fica coisa meio separada. E eu resolvi que precisava participar desse processo mais ou menos no final dos anos, da década de 2010. Meu marido teve um problema de saúde, ficou internado muito tempo num hospital, e ali eu gosto muito de gente, eu conversava com todo mundo, e as pessoas diziam, por que você não entra na política? Eu falava, eu não sou honesta, o que eu vou fazer na política? Mas eu comecei a perceber mesmo que se você sabe escutar as pessoas, sabe entender o problema e conhece as pessoas certas para buscar a solução, às vezes o que falta é só isso, é buscar soluções. E aí eu comecei esse processo de dizer, bom, o que eu posso fazer para ajudar? Como é que eu posso fazer mudança? E eu abri uma ONG de combate à corrupção, fui uma das fundadoras do Instituto Não Aceito Corrupção. Bacana! Que era exatamente uma associação para mudar a cultura de corrupção que nós temos no Brasil. Não adianta ficar esperando os políticos mudarem, a gente precisa fazer uma mudança como sociedade. Sim. Isso foi em 2015, assim, antes de começar a onda da renovação política, a gente já começava a discutir corrupção, a estudar esse fenômeno, e ali eu percebi que se você não entra na política, por mais que você faça a mudança no terceiro setor, é só na política que você faz mudança para milhões de pessoas. É só na gestão pública que você muda a vida do país inteiro. E é aí que eu entrei de cabeça. Não, perfeito. Você falou de uma forma muito sábia, porque assim, boa vontade todo mundo tem. Só que entre o momento que você está e que as coisas têm que acontecer, né, tem muitos entraves. E você dominando esses entraves, você chega aonde precisa, né? E isso facilita bastante. Então, parabéns aí, porque você, com a experiência da ONG, né, você teve a oportunidade de conversar com muita gente e saber um monte de problemas. Sabendo um monte dos problemas e filtrando, né, e os motivos desses problemas, é que se chega a alguma conclusão. Porque nas empresas é assim, eu trabalhei muito com a área de call center, sociedade da empresa. Então, muitas vezes eu ia para dimensionar, e a primeira coisa que eu fazia assim, eu quero saber o motivo das chamadas. Por que as pessoas ligam?
Ninguém liga porque acha a empresa só bonita, não. Tem a maioria é reclamação. Vamos tentar ver o que tem e propor soluções para que aquilo se resolva para o maior número de pessoas possível. E deixa tempo livre daqueles profissionais para coisas mais nobres, para outras situações. Né? E na política não é diferente. Né? Agora, o parlamentar em si, então ele tem que saber o que a população precisa, né? Ver o que foi feito e não teve continuidade, né? E o que dá para fazer de novo em cima daquilo lá, sem desrespeitar a Constituição. Né? Perfeito. Na verdade, o que você está falando é uma coisa que eu falo muito, que é prevenção. A gente precisa olhar a prevenção. Melhor ainda, antes das coisas acontecerem, não é tanto assim, tem lá estoura lá uma represa, lá, vamos fazer uma lei que protege as pessoas da represa. Não, tem que fazer a prevenção, você tem que fazer. Tem que pensar nisso. E na corrupção, pouco se fala de prevenção, muito se fala de punição. Então, precisa uma operação policial, precisa disso, precisa daquilo. E realmente, combater a impunidade é importante. É fundamental que as pessoas saibam que quem faz alguma coisa errada será punido. E hoje no Brasil isso não acontece. Mas esse é apenas um lado. Do outro lado, o que você falou, os entraves, as oportunidades, o excesso de burocracia. Nós temos um sistema muito complicado. Sim. Pouca gestão, muita burocracia, muita politicagem, muita autoridade querendo mandar e não resolvendo. Então, esse é um lado que pouca gente fala. E para resolver o problema da corrupção, tem que atacar os dois lados. Tem que atacar a impunidade e tem que atacar esse sistema maluco que a gente tem, cheio de entraves, cheio de burocracia, cheio de regras que às vezes até são contraditórias uma com a outra. E aí a gente, com educação, e é por isso que eu tenho este livro que eu escrevi. Perfeito. Com educação a gente faz a mudança. Como que saiu a ideia do livro? Nessas conversas com pessoas, o que eu percebi? Todo mundo é contra a corrupção no Brasil. Inclusive os grandes corruptos lá em Brasília também dizem, não, somos contra a corrupção, ninguém quer corrupção. Mas quando você pergunta o que você está fazendo no seu dia a dia para combater a corrupção, ninguém está fazendo nada. As pessoas estão paralisadas. Elas até, por vezes, não são desonestas, não são corruptas, estão ali tentando ser certinho. Mas se você não se posicionar claramente numa atitude de eu sou contra e o que as pessoas estão fazendo errado deve ser evitado, a gente acaba não fazendo mudança, você fica limitado. Então, o que a gente precisa? Valorizar a pessoa honesta, valorizar o ético. No Brasil, o honesto é trouxa. Aquele cara, nossa, ele é honesto, ele faz tudo certinho. Ele paga todos os impostos, lá não reclama em nada, né? E os outros estão... O esperto é o cara que está burlando. Isso não pode ser assim. Não pode. A gente precisa valorizar a pessoa ética. O livro se chama Somos Todos Corruptos, Pequeno Manual do Ético Chato. Inclusive, esse daqui é para você. Tá, muito obrigado. Eu quero que você depois entreviste, tá? E qual é a ideia? Dedicatória eu já fiz. Que bacana! Olha, inclusive o que eu achei bonito, né? Ele é ilustrado também, né? Porque o assunto corrupção, às vezes, você compra aquele tijolão pesadão que fica depois segurando a porta. A ideia desse livro é que ele seja leve, é um guia prático para as pessoas saberem o caminho. Você acha que tem corrupção demais? Lê isso aqui. Inclusive, ele está disponível gratuitamente na internet, www.somostodoscorruptos.com.br. A ideia é compartilhar esse conhecimento para as pessoas saberem o caminho. O que você pode fazer? Como que você reconhece uma fake news? Como que você se posiciona? Você viu uma coisa errada? O brasileiro não gosta de delação, nós não temos essa cultura, né? O X9 é muito mal visto. Então não adianta dizer delate, denuncie, não vai acontecer isso. Mas conversa. Você viu uma pessoa fazendo uma coisa errada, vai lá e fala para ela, isso é errado, não faça. O que você está fazendo vai acabar desdobrando num problema que pode reverter para você mesmo. Ou que vai lá na ponta, para quem está precisando, você está tirando dinheiro de uma família que talvez está passando fome. É importante entender os resultados e as consequências das nossas ações. E responsabilizando quem está em volta, a hora que a gente tem repúdio social, você fez uma coisa errada, o seu vizinho vai ver que você fez errado. Os seus filhos na escola, alguém vai dizer seu pai, sua mãe, está fazendo coisa errada. Sim. Esse e dá uma inspiração ruim. Exato. Deixa de ser um bom exemplo. Exatamente. E a gente precisa ensinar, educar pelo exemplo, educar pelo cinema, pela música, pelo convívio. Os pais, às vezes, que falam para o filho, mente, fala que você tem 10 anos para pagar a meia.
Isso é péssimo. É péssimo, é verdade, sem dúvida. Então, na realidade, assim, se a gente começar alguma coisa séria, que do 0 aos 6 anos, que a criança tem assim, já o desenvolvimento do intelecto para o bem ou para o mal, e depois dos 6 aos 12, onde entra as crenças e valores, a gente fazer isso bem forte, a probabilidade de formar uma geração muito melhor é grande. Com certeza. E tem que ser o exemplo de quem já está. É o exemplo. E eu gosto muito de citar, eu criei esse nome Éticos Chatos, por quê? Porque quando nós éramos mais novos, né, já temos nossos cabelos brancos, a gente falava de ecologia, era maluco abraçando árvore. Hoje, quando você fala de sustentabilidade, defesa do meio ambiente, os jovens têm isso como um valor. Eles vão brigar, e se você jogar uma bola na rua, vai vir um jovem e vai te dizer, tia, seu lixo ali que você derrubou. Exatamente. É o valor dessa geração, é uma geração diferente, eles entendem isso. Sim. Quando você ataca o planeta, você está atacando o futuro deles. Então eu chamo essa geração com muito carinho de ecochatos. E eles têm orgulho de ser ecochatos. Eu tenho esperança que a próxima geração vai ser uma geração que vai ter como valor a ética, a integridade e a honestidade. Eles vão se sentir atacados quando eles virem uma corrupção, eles virem um desvio, eles virem alguém fazendo coisa errada. A minha esperança, eu sou uma pessoa otimista. E isso daqui é uma ferramenta para... Não, e é o primeiro pontapé inicial, né, de conceitos. Porque a gente precisa pegar esses conceitos e incorporar. Depois que incorpora e vira um hábito, aí é bom, o cérebro já entende. Exato. O que não pode é a pessoa ficar assim, isso pode, isso não pode, mas a seu bel prazer. Eu acho que não é errado porque o fulano faz. Não é isso por esse caminho também. Né? Exato. Que bacana. E você tem outra bandeira fora que essa é uma das melhores aqui. Mas alguma coisa que às vezes o pessoal pergunta aí sobre saúde, sobre... É que também com isso daqui vai ter recursos para tudo. Exatamente. Né? Vai ter recursos bons para a educação. Tem vai ter corrupção na saúde, pra... nós temos a máfia da saúde, tem corrupção na educação, tem graves problemas de má gestão na educação, porque não é só falta de dinheiro. Então, se a gente começa a reduzir a corrupção no Brasil, a gente resolve a geração de emprego e renda, a gente resolve a saúde, resolve a educação. Mas tem que mexer na corrupção. O nível de corrupção que tem hoje, e por isso que eu nunca não falo, é só corrupção. A corrupção está em tudo, ela permeia tudo. Inclusive, por exemplo, na eleição, o excesso de corrupção na relação eleitoral, na campanha, por causa desse fundo eleitoral absurdo que nós temos hoje, o maior do mundo, ela está desvirtuando uma relação que deveria ser de confiança, de representatividade. E aí, em vez de a gente eleger quem nos representa e quem defende a ética, nós estamos colocando no Congresso Nacional, que é onde faz a regra do jogo, e no Congresso Nacional, nós estamos pondo ali pessoas que estão ali porque tem mais dinheiro. E eles entram com o rabo preso. E aí chegam em Brasília, o Senado, que deveria controlar o Supremo Tribunal Federal, porque existe uma relação aí de tripartição de poder, o Senado tem rabo preso, então não controla. O Supremo está ali fazendo legislação, porque a Câmara não está cobrindo os vácuos. Então está desvirtuando a relação entre os três poderes da nossa República. Isso é muito sério, isso é a democracia sendo corrompida, porque nós, como sociedade, não estamos na urna escolhendo as pessoas honestas. É verdade. Temos que fazer mudanças, mas essa daqui é a melhor delas. Né? Quando virar hábito, nossa, nós teremos aí o melhor país do mundo, né? E o melhor povo do mundo. Com certeza. Parabéns. E você tem viajado aí também pelo estado também? Eu tenho rodado o estado. Uma das minhas pautas é a inclusão, porque o meu marido, como eu falei, eu fiquei internada há muito tempo com ele, ele é uma pessoa com necessidades especiais, e eu tenho rodado o estado visitando a OAB, porque eu sou advogada, então eu tenho conversado com os advogados, os membros da OAB no estado inteiro. Está faltando advogado dentro do Congresso Nacional, né? Não para defender a corporação, mas para levar um pouco de lucidez ao debate, né? Entender que você tem que ouvir dois lados, precisa mediar essa conversa. Lá no Congresso eles estão procurando o culpado e não estão procurando solução. As soluções estão aqui. Enquanto a gente está procurando o culpado, a gente não vai achar as soluções que vai ser. A roda não gira, né? Pois é. Então eu tenho rodado as OABs, eu tenho rodado muito as APAES, as associações de tratamento de autismo, de acolhimento de crianças. E aquele é o mundo real. Pois é. Ali
é quem tem dores, quem precisa de um olhar do Estado, e essas pessoas a gente precisa conhecer, porque na hora que estiver em Brasília, alguém tem que falar por eles. Perfeito. E o que eu tenho falado para os internautas, o pessoal que vota, aquele pessoal que já está tantos anos lá no poder, que não faz nada, nós vamos tirar, vamos colocar sangue novo, com vontade, né, com propostas factíveis, para que a gente tenha realmente uma gestão pública melhor. É isso. E não adianta achar que renovação é rejuvenescimento. Exatamente. Tira os velhos dinossauros que estão lá e põe um bando de maluco, de moleque. Não é só juventude, assim, sem nenhum julgamento de quem é jovem. Tem gente jovem que entrou no Congresso e é muito bom, mas não basta isso. Precisa olhar o que essa pessoa fez na vida, qual é a história dela. Muita gente me pergunta, como é que eu encontro bons candidatos, quais são as plataformas. Então, você que está aí assistindo o programa, pega uma caneta e anota. Boas plataformas para buscar candidatos. Google, é muito simples. Dá um Google, os nomes estão lá, procura por partidos. É importante votar no partido, entender também que o voto vai para o partido e que elege pessoas daquele partido. Às vezes as pessoas me dizem, não, mas eu tenho um candidato muito bom, ele está no partido, é um partido da velha política, é um partido tradicional, mas o cara é bom. E se tiver um partido ruim, ele vai ter pressões para ir para o caminho errado. Exatamente, não vai conseguir fazer as convicções dele. Exatamente. Então é importante olhar tudo isso. E uma busca no Google hoje, com o nível de transparência que nós temos, ajuda a decidir. Ficou na dúvida, achou esquisito, escolhe outro. Vota em outro, tem muita gente boa candidata. Verdade. Ô, Mônica, e aí se aproveita também aquela lei geral, né, de proteção de dados para juntar, né, os aqui para a gente fazer o Juntos pela Corrupção, né, de uma forma melhor. Exatamente. Nós estamos aí nos instantes finais, tá? Desejo muito sucesso. Eu quero que você fale o nome, o teu número de campanha, o partido, e aqui também nós vamos deixar escrito aqui os seus contatos aqui também. Maravilha. Sigam as minhas redes para vocês conversarem comigo. É muito importante, eu não estou em Brasília sozinha, estar em Brasília com vocês. Fiquem comigo até o final do mandato. Minha Instagram e Facebook é @MônicaRosenberg com N, antes do B, os professores de português ficam bravos. Mônica Rosenberg SP, no Twitter é Mo Rosenberg e o meu celular 11 971 50 3077, me mande um WhatsApp, e o meu número de urna 3077, Mônica Rosenberg, deputada federal pelo Novo de São Paulo. Conto com o seu apoio, gente. Perfeito. Vamos lá então, Partido Novo. Isso aí. Mônica, muito obrigado. Tá? Volte sim. Será um prazer. São pessoas talentosas como você. Eu venho depois de eleita como deputada. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica Mônica Rosenberg, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.